Meu povo, chegou o terceiro capítulo de Saint Seiya Tenkaichen e nós temos muita coisa pra falar. Temos mais da Saori, temos novidades sobre o Seiya e temos a volta de um querido personagem. Então, fica comigo pra gente poder fazer a análise desse capítulo. Bora lá! O capítulo começa com Seiya e Shun se encontrando ali na vila de Rodori, onde os dois moram atualmente, e eles estão se cumprimentando pois ambos estão saindo para trabalhar. O Shun, é bom lembrar, é um vendedor de flores e o Seiya está trabalhando na reparação, na construção de um templo, ao que parece. Ele também diz que apesar de ganhar pouco, é bom porque ele pode ajudar a irmã, pode facilitar a vida da irmã. E aí o Shun fala, nossa, é verdade, né? Você está vivendo com a sua irmã. Seiya então diz uma coisa que é muito importante, pois ele fala que quando se deu conta, ele já estava vivendo ali na loja. Ele não sabe de nada que aconteceu antes disso. Mesmo que ele pergunte para Seika, ela não diz nada a respeito disso. Então, em dado momento, eles escutam a voz de alguém gritando, e essa voz é a da senhorita de antes, ou seja, Saori. Eles correm então para auxiliá-la. E quando chegam lá, Saori está cercada por aquelas mesmas figuras que nós vimos cercando o Seiya e o agarrando no capítulo passado. Mas eles se dão conta de que existe algo diferente nessa senhorita. O seu corpo está emanando uma determinada energia. É então que vemos Saori emanar o seu cosmo puro, o seu cosmo como Athena. E ao fazer isso, ela não apenas surpreende Seiya e Shun, como faz com que essas pessoas que estão aí recuem e não tentem fazer nada com ela e nem digam nada também. No entanto, nós vemos que mais figuras aparecem. No capítulo passado, os esqueletos estavam procurando pela Saori, tentando de alguma forma achá-la, e no momento em que ela usa o seu cosmo de Athena, ela usa o seu poder, eles provavelmente a localizaram. Enquanto isso, Seiya e Shun também se perguntam quem é essa garota. Os esqueletos então aparecem cercando os dois naquele momento. E não demoram a atacar e cercar Seiya, Shun e Saori para tentar levá-la. Seiya e Shun se perguntam quem são eles, já que eles não parecem bandidos comuns, enquanto os esqueletos dizem que Athena tem que ir com eles, e que se ela se recusar, eles iriam matá-la ali mesmo. No entanto, o Seiya intervém e diz que ele não deveria tocar naquela senhorita. Logo, um pequeno combate se inicia, onde o esqueleto tenta atacar o Seiya. O Seiya desvia e ele fica surpreso, afinal, ele sempre foi assim tão rápido? Ele sempre teve essa agilidade? No entanto, os esqueletos logo reagem e cercam o Seiya, o segurando. Eles não seguram apenas o Seiya, mas seguram o próprio Shun também, que estava tentando ajudar o seu amigo. Mas no momento em que eles seguram o Seiya, uma energia começa a surgir. Essa energia então começa a aumentar e aumentar, queima a mão dos espectros e explode. Os espectros então são imediatamente jogados para longe. E galera, essa é uma claríssima referência ao momento em que o Seiya veste a armadura de Pégaso e que é confrontado por China, não consegue atacá-la, e então os soldados rasos do santuário chegam e tentam tocar no Seiya, o chutam, mas também tem a sua mão queimada pelo cosmo dele, que é extremamente intenso. O Kurumada está refazendo uma determinada construção do Seiya, então ele está partindo de um ponto zero novamente, e acho muito provável e muito curioso que a gente veja referências ao início da obra. E esse é o tipo de coisa que a gente vê, por exemplo, lá no Prólogo do Céu, quando a armadura rejeita o Seiya inicialmente, e ao mesmo tempo, no primeiro volume da obra, logo no início da obra, nós temos também o Seiya tendo problemas em lidar com a sua armadura. Então esse é o tipo de coisa que pra mim é muito legal de ver. É uma sensação muito boa de ver isso. É nostálgico, é legal, é uma referência maneira, é bem feita, e é uma rima dentro da história que me alegra bastante de vermos. Os esqueletos então são jogados para longe e caem, desmaiados, completamente derrotados pelo poder do cosmo de Seiya, enquanto Saori se assusta. Seiya então se assusta, onde ele fica: o que é isso? Que diabos é esse poder que está brotando de dentro do meu corpo? Enquanto Saori começa a ficar mais assustada, ela diz que Seiya não tem que fazer isso, ele não deve, e cada vez que ela sente o cosmo dele, ela começa a ficar cada vez mais assustada. Os esqueletos então atacam Seiya mais uma vez, afinal de contas ele é apenas um humano, mas Seiya reage e começa a lutar com toda a maestria. É então que ele derrota mais uma vez uma grande quantidade de espectros, e nós vemos que ele está diante do testamento de Aiurus. E diante do testamento de Aiurus, aquele que o batizou como Cavaleiro de Bronze na Batalha das 12 Casas, o Seiya começa a sentir um poder maior, um poder que vem do seu interior,
desde o fundo do seu coração. Mas que poder misterioso é esse? Ele pergunta. E então uma voz o responde: esse é o Cosmo. Seiya então fica surpreso e se pergunta: Cosmo, mas o que é Cosmo? E ele pergunta de quem é a voz que ele acabou de escutar. Ele diz que não, talvez aquilo não fosse uma voz, mas algo que sussurrava no seu coração. E então cortamos mais uma vez para a imagem do testamento de Aiorus, que diz: Seiya, se lembre, você tem que se lembrar. Você é um guerreiro que protege a deusa. Você é um santo de Atena, Seiya de Pégaso. Galera, eu não tenho palavras para dizer para vocês o que eu estou sentindo com esse capítulo. Quando os spoilers saíram, eu fiquei com muito medo de como as coisas foram descritas, de como foi feito. Mas aqui está sendo conduzido de uma forma muito interessante. O Kurumada ainda não fez o Seiya recuperar as memórias. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo com a Saori. Tem o Shun no meio. Mas a gente está vendo depois de 35 anos, o Seiya vestir a armadura de Pégaso novamente. E vocês podem falar, mas Damian, tem o Prólogo do Céu. E sim, tem o Prólogo do Céu, mas eu digo daquilo que o Kurumada está escrevendo e possui a validade dos eventos, aparentemente. É o dito canônico, uma palavra que eu não gosto de usar. Mas é a primeira vez que, pelas mãos do Kurumada, então, nós vemos o Seiya vestir a armadura de Pégaso em 35 anos. Eu não acho que essa seja uma representação de fato dele vestindo a armadura, porque podem notar que ela está em perfeito estado, e isso para mim é o que diz que é uma representação, e a armadura de Pégaso, mesmo nas imagens promocionais, tem sido representada com rachaduras, o que é óbvio pelo que a gente vê no ND. Eu não imagino que ele vai pegar a armadura logo de cara, mas ver essa imagem é muito especial. É muito especial. A gente tá vendo o Seiya mais uma vez, a gente tá vendo a história avançar, nós estamos vendo ele recuperar o Cosmo, as consequências disso, e pela reação da própria Saori, eu imagino que isso vai acarretar em coisas muito maiores. O Kurumada pra mim tá controlando bem o ritmo, sendo devagar quando precisa, acelerando quando precisa, mas sempre impactando a gente com os eventos. E mais uma vez, foi um capítulo que eu gostei muito. Mais uma vez, a Saga do Céu segue me animando, e eu tô muito animado para ver o capítulo 4. Eu quero muito entender o que a gente vai ver agora, porque os esqueletos vão ser simplesmente derrotados, eles vão fugir dali. Será que nós veremos o Jean de Orthrus aparecendo e indo lutar contra o Seiya, e a gente tendo uma amostra da habilidade desses espectros e uma nova luta para o Seiya continuar desenvolvendo sua Cosmo-energia? Será que o Shun vai conseguir despertar o Cosmo? O que a Saori vai fazer e reagir diante dessa situação? Sabe, todas essas perguntas me intrigam. E não saber o que vai acontecer em quase todos os capítulos, por mais que eu tenha acertado uma coisa aqui e ali, isso tem me animado muito. Eu tô muito feliz com o caminho que a obra vem tomando. Eu gostei bastante do capítulo de hoje. E, cara, pra mim tem uma coisa que é ainda mais especial. Essa é a primeira vez, repito, essa é a primeira vez que Seiya e Aiorus interagem. Em 40 anos de história, eles nunca interagiram diretamente. Através da armadura, sim. Através da vontade do Aiorus, sim. Mas o Aiorus se comunicando diretamente com ele foi a primeira vez. E isso é muito especial. O Aiorus é o passado e parte do presente de Cavaleiros. Foi ele que moveu toda a história. Foi ele que manteve a Saori viva. Foi ele que protegeu Atena e os Cavaleiros mesmo depois da morte. O Aiorus é um personagem com uma importância central dentro da história de Cavaleiros, ainda que algumas pessoas tentem negar isso. E o Seiya é o futuro. O Seiya não é apenas o presente, mas o futuro da Ordem dos Cavaleiros de Atena. Ele é aquele que é o símbolo máximo dentro da sua própria geração. E essa passagem de bastão mais direta parece que é algo que vai acontecer, terminando uma construção que o Kurumada estava fazendo lá no Next Dimension, quando ele fez por diversas vezes o Kaiser, o Mistoria, o próprio Gestalt, o Yoga falando sobre, todos eles dizendo que os Cavaleiros de Bronze seriam os Cavaleiros de Ouro do futuro. E a gente vai ver o término disso aqui muito provavelmente, e eu tô muito ansioso, eu tô muito animado. Mas e vocês, meus amigos? Estão animados? Não estão animados? O que acharam desse capítulo? Me comenta aqui embaixo, vamos discutir, vamos debater, e vai ser sempre um prazer, como sempre. E muito obrigado aos membros do canal que estão sempre aqui nos apoiando e fazendo com que eu possa continuar essas análises e que o canal possa continuar existindo. Vocês são verdadeiros cavaleiros. E se você quiser ajudar o canal de alguma forma, assim como esses verdadeiros cavaleiros já ajudam, o seu like, a sua inscrição, o seu comentário vale muito. Mas também considere tornar-se membro do nosso canal, onde por apenas R$ 13,99 você pode nos ajudar a evoluir e se manter.
Muito obrigado a todos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse capítulo tanto quanto eu. Um grande beijo, um grande abraço. Vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!